Boa tarde, né? Hoje é quarta-feira e nós vamos novamente para uma tarde de estudos, tá certo? Agradecendo, né? Vamos dizer assim, a relação de família e escola, não é? Muito obrigada, porque nossos alunos, né? Seus filhos, eu só tenho a agradecer, tá bom? Ajuda em casa nos estudos dos seus filhos, tá bom? Vejam só. Na aula de ontem, Tia Deise falou sobre substantivos e verbos, não foi? Tia Deise falou que substantivo é tudo aquilo que a gente nomeia, né? E o verbo é toda ação praticada pelo sujeito. Então, hoje a gente vai revisar um pouco sobre adjetivos, tá? Então, o que é adjetivo? Né? Às vezes, nós conversamos e dando uma qualidade, né? Então, adjetivo é aquela característica. Menino alto, menino baixo, casa verde, casa amarela. Então, as características a gente denomina como adjetivo, né? Como eu falei que no substantivo tinha 9 classes, que é simples, composto, derivado, primitivo, né? Que a gente viu na aula de ontem. Hoje, a gente vai descobrir também que o adjetivo também tem suas classificações. Nós temos o adjetivo simples, que é formado apenas por um radical. Como assim, Deise? Brasileiro, né? Eu sou brasileira. Então, brasileira é o adjetivo simples, tá? Nós temos também o adjetivo composto, formado por mais de um radical. Como assim? Como eu falo, castanho escuro, né? Como eu digo, amarelo canário. Então, são duas palavras, dois radicais para dar uma característica a um objeto. Tá? Estão entendendo até aí? Nós temos o adjetivo primitivo, é aquele que dá origem a outros adjetivos, como belo, bom, feliz, puro, tá? Temos também o adjetivo derivado. É aquele que deriva, o nome já está dizendo, derivado, aquele que deriva de um substantivo, verbo ou até mesmo de outro adjetivo. Quando a gente fala belíssimo, bondoso, magrelo, não é? Branquela, então é o adjetivo derivado. Tá certo? Então, só voltando um pouquinho, o substantivo é aquele que a gente nomeia, adjetivos são as características. No kit de vocês tem uma atividade xerografada sobre adjetivos, tá certo? Então, conclua para à noite a gente fazer a correção, tá bom? Tá certo? Não é difícil, tá? É essa atividade aqui que vocês têm no kit de vocês. Tá? Então, é sobre adjetivo. Então, não está difícil, tá bom? Vamos lá Vamos dar agora um pulinho para a matemática. A matemática que Tia Deise trouxe hoje para vocês, né? É dando continuidade aos sólidos, dando continuidade a vértices, arestas e faces, não é? Que no livro de vocês está dando continuidade na página 127. Na página 128, nós vamos revisar os poliedros, que são sólidos geométricos, que têm a formato em 3D, né? Por que 3D? Tem 3 dimensões, que nós já estudamos sobre isso, não é? Tá?
Então, vocês vão concluir a atividade da página 130. Tá bom? Para quebrar um pouquinho nosso estudo de sólidos geométricos, que a Deise trouxe para vocês 3 situações de problemas, tá? Sobre valor desconhecido. Como, tia? Às vezes, quando a gente chegava na sala, né, e tinha lá no quadro algumas equações. Y é igual a 30. Oxe, tia, como é isso? Então, vejam só. No 5º ano, a gente estuda como valor desconhecido. É quando na situação problema, ele deixa sempre sem mostrar um valor, tá certo? Por exemplo, quando a tia Deise fala assim, veja, Luciana tinha uma caixa com bombons recheados. Deu 6 à sua prima e ficou com 24. Quantos bombons havia na caixa? Né? Então, a gente não sabe quantos bombons tinha na caixa, porque ela só deu o valor que ela tirou daquela caixa, que a gente não sabe o valor daquela caixa. Ela tirou 6 bombons e ficou com 24. Como é que nós vamos resolver essa situação, problema? Vejam só. O valor que eu tinha na caixa, eu coloquei aqui como Y. Mas pode ser X, pode ser A, pode ser quadrinho, pode ser estrela, tá certo? Essa incógnita aqui é vocês que vão pensar direitinho o que vai fazer. Ela deu 6. Quando ela dá, a gente sabe que diminui. Então, a operação vai ser menos. Então, menos 6. E ela ficou com 24. Se ela ficou com 24, foi o que restou. Então, é igual a 24. Tá? Para nós resolvermos essas equações, a gente usa sempre a operação inversa. Então, qual é a operação inversa da subtração? Adição, não é? Então, eu pego, ó, Y é igual a 24, que aqui é menos 6, vem para mais 6. Então, Y é igual a 30. Então, na caixa de bombom, ela tinha 30 bombons. Tá? Mamãe fez docinhos. Quantos docinhos mamãe fez? A gente não sabe, nós não sabemos. Então, veja, comemos 3 dúzias e ainda restaram 63. Quantos docinhos mamãe fez? Então, aqui eu já mudei, eu vou ter quadrado. Quadrado menos 36 é igual a 63. Então, quadrado, o 63 do resto vem para frente, né? Vem para o início. Menos 36 passa para ser mais 36. Então, ela fez 99 docinhos. Tá? Então, não é difícil, é só operação inversa, tá bom? Só para quebrar um pouquinho o nosso assunto de sólido geométrico, tá? Outro exemplo, vejam só. Qual o número que dividido por 2 é igual a 84? A gente sabe qual é esse número? Não. Então, tia colocou como X. Aí, dividido, botei o sinal de divisão, por 2, coloquei 2, é igual a 84. Tá? Então, X é igual a 84, dividido para 2, passa para a operação inversa, que é vezes 2, que é igual a 168. Ok? É difícil? Não, né? É só prestar atenção. Vocês vão armar essa, vamos dizer assim, essa equação lendo a situação problema. O que está falando da situação problema é a maneira que você vai armar. Tá ok? Não esqueçam
de realizar a atividade do livro de matemática, tá? Para nós concluirmos o livro, tá bom? Então vamos dar um tempinho para vocês pegarem aí o livro de ciências. Na página 159. Né? Na aula de ontem, eles falou sobre o papel reciclado, né, que é importante, e também nós conversamos sobre o vidro. Né? Então, na aula de hoje, a professora detalhou mais um pouquinho sobre o vidro. Né? Nós já sabemos que o vidro é feito por 3 materiais. Né? Um deles é o quê? Quem se lembra? Qual a matéria-prima que faz o vidro? A areia. O que mais? Carbonato de sódio e o carbonato de cálcio, não é? Então, Tia falou que esse é um vidro comum, o vidro comum que nós temos na nossa casa. Estão lembrados? Aí muita gente faz assim, Tia, mas na minha casa tem um vidro vermelho, tem um preto, né? Então, isso é de acordo com os corantes que é colocado na hora que está fazendo todo o processo químico. Tá certo? Tia também falou que o vidro é 100% reciclado, não é? Ele é reciclado, nós sabemos. Mas nós também temos que ter cuidado ao jogá-lo no lixo, tá certo? Por quê? Porque ele é uma substância cortante, não é? Então, nós temos que ter muito cuidado, certo? Ao colocar no vidro, porque pessoas que trabalham na coleta do lixo, dependendo se o vidro está quebrado, se for um copo que quebrou, um prato, colocar sempre uma plaquinha na mochila, vidro, para não acontecer dos coletadores de lixo se acidentarem. Se a gente está falando de reciclagem, Tia Deise trouxe para vocês os 5 R's, só para a gente relembrar, tá? Vejam só, os 5 R's diz que é repensar. O que é repensar? Já está dizendo, refletir sobre o que a gente pode fazer com o nosso ambiente. Não é? Reutilizar, dar uma nova utilidade a materiais que ia para o lixo. Reciclar, transformar algo usado em novo, não é? Reduzir, diminuir o impacto ambiental, tá certo? E recusar, evitar o consumo exagerado e desnecessário dos produtos que causam danos ao meio ambiente. Esses 5 R's é para nós colocarmos na nossa ação diária. Temos sempre que estar pensando no nosso meio ambiente. O que devemos fazer para melhorar? O que eu posso contribuir hoje para lá no futuro eu ver que aquela minha contribuição deu certo, tá certo? Deu certo. Então, temos que ter consciência que cuidando do meio ambiente, nós estamos cuidando da nossa casa, porque o planeta Terra é a nossa casa. Tá certo? Não esqueçam de realizar as atividades, tá certo? Que está no cronograma e com as tias do SAI. Vou dar um tempinho para vocês agora abrir, para a gente retornar ao assunto de história. Tá? Vejam só, em história,
Mandei vocês fazerem a atividade, não foi? Vocês vão abrir na página 248, História. Direitos políticos. Né? Tia falou na aula passada de História sobre vamos dizer assim, a cidadania, né? O exercer da cidadania. E tem tudo a ver também com os direitos políticos. Porque se eu sei meu papel de cidadão, eu também vou saber meu papel como político. Né? Porque político não é só dizer assim, política, meu Deus, já vai falar sobre prefeito, vai falar sobre vereador, não. É o diálogo. A política é dialogar sobre assuntos em determinadas questões. Tá certo? Vejam só. É comum que os direitos políticos sejam explicados como sinônimo de cidadania. Não está errado, porque o exercício da cidadania inclui o respeito aos direitos políticos, que, de maneira simples, podem ser explicados como a participação do cidadão na política do seu país. De acordo com a Constituição de 1988, todo cidadão tem direito a se manifestar, né? Diferente no tempo da ditadura. Os cidadãos podiam se manifestar? Não. Isso só ocorreu depois que o governo, vamos dizer assim, nosso governo passou a ser republicano, tá? Então, nós temos direito também de dizer assim, eu não quero esse prefeito, eu não quero esse vereador. Então, nós temos direito de escolher o nosso governante. Aí no livro de vocês tem uma linha do tempo com as conquistas de alguns direitos, tá certo? Então veja, em 1889 o homem alfabetizado podem votar. Então ele conseguiu o direito de votar, mesmo aqueles que não sabiam escrever. Em 1916, a obrigatoriedade do voto secreto, né? E tem mulheres alfabetizadas conquistaram o direito ao voto. Então, assim, até as mulheres conquistaram o direito de votar, porque na época passada as mulheres não votavam, né? Na página 249, aí vem agora a luta das mulheres por direitos políticos. Vimos que os manifestantes da Revolução Francesa queriam participação na política. Naquele ano, elaboraram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Com esse documento, parte da população masculina acima de 21 anos adquiriu direitos políticos. As mulheres participaram da Revolução Francesa e não conseguiram o direito do voto. A mulher não poderia votar, tá certo? Nessa época. Então, o que elas fizeram? Vocês acham que elas ficaram quietinhas? Não, não é? Então, foram à luta para ter também o direito de votar. A luta das mulheres pelo direito ao voto durou muitos anos. Esse movimento ficou conhecido como sufragista, porque elas queriam aprovação universal. Então, sufrágio é o processo de votação, a participação em uma eleição universal, porque as sufragistas desejavam direitos políticos iguais a todos. Então, esse período de luta das mulheres foi para ter o direito de votar, como os homens já tinham adquirido esse direito, tá? O voto feminino só aconteceu com o movimento do apoio do presidente Getúlio Vargas, que durou de 1882 a 1954.
Então, a partir desse ano foi que as mulheres tiveram a oportunidade de votar. Vejam só, no livro de vocês de História, na página 251, tem um trem da história, tá certo? Tia Deise vai querer que vocês façam uma leitura e uma pesquisa sobre esse trem da história, tá? E realize suas anotações sobre essa pesquisa e vocês vão concluir a página 251 do livro de História. Ok? Entenderam direitinho? Vocês vão fazer a leitura do trem da história, que é nada mais do que você pesquisar a luta das mulheres para o voto, tá certo? O que aconteceu nesse processo de luta das mulheres. Vocês vão fazer essa pesquisa. Não é necessário copiar a pesquisa, é só para vocês entenderem melhor, tá? E responder as 3 alternativas sobre esse trem da história, tá certo? Então, eu vou terminar a aula por aqui de História, agradecendo a vocês novamente, tá? E um abraço, como vocês mandam no grupo, um abraço virtual para vocês e todo carinho do mundo. Tchau, até amanhã. Bons estudos, tá?